Abra sua Bíblia. Segundo livro, Epístola aos Coríntios. Segundo livro de Coríntios. Deixa eu ver aqui. Eu quero agradecer também pela vida, sabe, a pastora está aqui, ela passou um momento difícil com essa vacina. A gente está meio em claro aí, a noite não foi, mas a gente venceu, graças a Deus, amém? Isso é uma vitória. Eu louvo a Deus por isso. Ela está aqui, é o que importa, amém? Ela teve uma reação difícil, madrugada, mas ela está aqui, está meio down também por causa da reação. O pastor teve que cobrir ela numa pregação lá no meio, ela expressa. Mas a maior alegria você estar aqui, em nome de Jesus, amém? É a minha esposa, né? Graças a Deus, né? Dá uma salva de palmas pela vida da pastora, em nome de Jesus Cristo, pela vida dela, ela está aí. Pensei que ela não ia vir, ela estava bem mal, bem caída mesmo, sabe? Essa vacina arrebenta, mas salva também, né? 2 Coríntios capítulo 6. Vamos começar com 6, eu vou passar em algumas partes. Obrigado. Deixa eu beber uma água. Espero que venha falar com você uma palavra bem simples. Semana passada a gente falou de oração em fé, a importância disso, que a fé exterioriza a oração, e a oração materializa a sua fé, quando você tem que trabalhar com as duas juntas, e a gente conversou muito sobre isso. Demos um exemplo de passado, presente e futuro. Deus gerou agora uma outra situação. 2 Coríntios capítulo 6, eu vou pulando, tá? Que a gente vai ler o 7 e o 10, mas trechos. Você vai entender o que eu vou falar. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4. Antes, como ministros de Deus, tornamo-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, fala como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Capítulo 7, versículo 5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Cristo, de Tito, com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo,
embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Capítulo 10, só um trecho, versículo 7, 2 Coríntios 10, 7. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Dá uma glória a Deus aí. Esse é o versículo áureo, eu vou ler de novo. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Curva a sua cabeça. Quero orar com você. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, para aprender um pouco mais de Ti. Creio que junto com a igreja Tu recebeste os nossos louvores, o nosso coração, a nossa oração que subiu através de um anjo, como diz, eu creio, um incensário que é levado, as orações dos santos. Senhor, fala conosco essa noite. Espírito Santo, Tu tens a liberdade nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa época, Paulo, ele estava na Macedônia, e quando ele escreveu essa carta, na verdade, essa carta aqui, a gente fala 2 de Coríntios, 2ª epístola, na verdade, essa é a 4ª carta de Paulo. Ele mandou 4 cartas. A primeira carta aos Coríntios está perdida. Tem referência, se você procurar lá em 2 de Coríntios, capítulo 5 em diante, versículo 9 ao 11, fala da referência dessa primeira carta. A 2ª carta aos Coríntios, verdadeiramente, é a primeira carta desse livro. Quando a gente fala primeira carta aos Coríntios, é a 2ª. E a 3ª carta, ela também está perdida. A que nós estamos lendo aqui é a 4ª carta. A 2 de Coríntios, que nós lemos, é a 4ª carta. Ou seja, a primeira carta está perdida e a 3ª. Isso tudo que aconteceu aqui no capítulo 6 foi devido à 3ª carta que está perdida. E a gente vai conversar sobre isso, você vai entender o tema. Paulo, no início desse capítulo 6, ele fala da construção de um ministro, ele fala da construção de um crente, de tudo aquilo que ele passou como ministro, tudo aquilo que ele acabou passando, das lutas, das tribulações. Ele vai falando do versículo 4 em diante, porque ele é bem recomendado. Do 4 a 5 ele fala dos sofrimentos, do 6 a 7 ele fala do seu posicionamento, do 8 ao 10 ele fala bem claro das experiências e o que gerou um comportamento dele. Ele fala bem claro isso, né? E eu aprendo uma coisa aqui, e isso é para você, sobre sofrimento, posicionamento e comportamento. Os sofrimentos e as experiências que nós vamos caminhando com Deus, todos nós passamos, e isso gera comportamentos diferentes, mas vai muito do seu posicionamento em Cristo. Vai muito do seu posicionamento, do meu posicionamento, para dar resposta a essas coisas. Paulo permaneceu. Paulo, ele estava mandando uma carta. Paulo, ele estava querendo uma resposta dos coríntios, e tudo depende de um posicionamento. E eu quero falar para você, tudo nós podemos daquele que nos fortalece. Isso tudo é um tratamento de amadurecimento. Contristados, porém alegres, como pobres, mas enriquecendo a outros, como nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia! Como está no texto, você é rico perante os olhos de Deus, você tem uma alegria verdadeira perante os olhos de Deus, e você, aleluia, é alegre. Nós temos que ser isso, apesar de tudo, mostrar uma aparência diferente. Paulo estava querendo ganhar o coração dos coríntios. Você vai entender por que ele fala isso. Porque Paulo, ele começa a
conversar. No versículo 11 aí do capítulo 6, ele fala: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração dilatado. Não é isso que fala? Versículo 11: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não esteja estreito em nós, mas estáis estreitos nos vossos próprios afetos. Sabe por que Paulo falou isso? Porque ele estava falando assim, ó, para os coríntios: o meu coração está aberto para vocês, eu amo vocês, vocês têm que me aceitar, eu quero estar perto de vocês, eu penso em vocês, eu quero estar com vocês. Esquece o ressentimento, porque ele fala isso de estreitar os sentimentos, o coração. Eles estavam estreitos, eles estavam ressentidos, eles estavam, fechados o coração para Paulo. Mas por que, pastor? Por causa dessa terceira carta, porque foi uma carta exortatória. Foi uma carta que Paulo estava certo de mandar. Ele fala, alimentado pelos falsos apóstolos, pelos falsos profetas que tinha na igreja, atuaram devido a essa carta em duas áreas na vida de Paulo. Por isso que ele começa a falar: porque vocês estão estreitos, porque aí entra no jugo desigual. Quando ele fala em jugo desigual, porque a igreja estava se desmoronando em facções devido a esses falsos profetas dentro. Eles estavam se dividindo a igreja, que era uma só, aceitando um só Deus. Paulo começa a bater contra isso. Paulo começa a clamar, ele fala de tudo que ele passou quando ele começou lá, que ele fundou a igreja, o que ele passou. Por que vocês estão assim? Por que vocês estão em julgo desigual? Quando ele fala em julgo desigual, porque tinha pessoas dentro da igreja que estavam falando uma outra língua, levando pessoas para um outro caminho, que não fosse Cristo. Aí ele manda aquela carta para bater de frente. E sabe o que aconteceu? Os falsos profetas pegaram isso e tentaram tocar Paulo em duas áreas, na sua autoridade, e separando as pessoas que ele mais amava e lutava. Paulo estava na Macedônia. Então começaram a trabalhar, começaram a minar, e Paulo continuou a ficar o quê? Confiante naquilo que ele falou. A carta é bem clara, ele fala: apesar disso eu não me arrependo, eu não me arrependo. Ele confiava em Deus. Amar, aqueles que lutam pelas coisas certas de Deus não pode retroceder, se mantém de pé e confia. Eu não me arrependo, apesar que vocês não estão entendendo, eu amo vocês, eu fiz isso para o bem de vocês, eu mandei essa carta para acertar algumas coisas. Aí o que faz? O inimigo entra numa falha, entrou no coração de algumas pessoas, e começou a fazer uma baderna dentro da igreja, a ponto de Paulo, no versículo 7, ele fala uma coisa tremenda: quando eu cheguei a Macedônia, nossa carne não teve repouso algum, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Paulo estava vivendo lutas internas, lutas externas, temores por dentro, mas o Deus de resposta, que não desampara os seus, mandou a resposta através de Tito. Eu quero falar para você essa noite: levanta a sua mão em nome de Jesus, aceite isso. A alegria chega, o conforto chega para todos aqueles que sofrem, que se posicionam por amor a Deus. Deus não desampara aqueles que confiam nele. Vem a resposta para você, sim, no tempo de Deus. Vem a resposta. Mas Paulo se posicionou: de vocês, eu amo vocês, mas o que está certo é certo, o que está errado é errado. Eu fiquei, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala, se você ler lá no versículo 7 em diante, fala que o povo de Coríntios aceitou a Paulo, estavam com saudades, estavam chorando e tinham zelo por ele. Olha que coisa tremenda. Sabe por quê? Porque Paulo confiou, Paulo não retrocedeu, Paulo ele se manteve. Quando nos levantamos, sabe, amado, para difundir o que é certo, uma coisa que eu aprendo aqui, nesse contexto aqui, tudo isso por causa de uma carta de posicionamento das coisas certas e das coisas erradas. Atuou em duas áreas da vida de Paulo: naquilo que ele mais lutava as pessoas e na autoridade dele.
Se você ler, eles continuam a bater, a sua voz é grave, você não tem boa aparência e tal. Sabe por quê? As suas cartas são graves e fortes, você não tem boa aparência. Eles continuaram a pegar, e isso pode continuar a querer minar Paulo. Todos aqueles, amado, grava isso no teu coração, eu aprendo isso aqui. Todos aqueles que se posicionam em Deus, aqueles que confiam na palavra deles e atuam e aplicam isso, duas coisas que o inimigo vai tentar fazer: tirar a tua autoridade e separar as pessoas que você mais ama. Muitas vezes, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua própria igreja, dentro do cônjuge, muitas vezes quando você se posiciona, a sua autoridade começa a ser questionada, como foi de Paulo, e as pessoas se afastam. Mas amado, a gente trabalha com um Deus que não desampara, um Deus que entra com resposta na hora certa, e Ele entra com alegria no seu coração. Não desanime, confia, permaneça em Deus, porque Ele é fiel contigo. Permaneça em Deus, por mais que as coisas estejam respondendo de uma forma diferente para você, por mais que se levantem contra você, no momento da maior tribulação, Deus manda uma resposta por uma pessoa, abre um caminho. Como foi? Mudou toda a situação. Pelo contrário, em vez de raiva, estavam chorando de saudade e preocupados com Paulo. Sabe por quê? Começou com Paulo um sentimento que superou o medo e a tristeza, que são sentimentos: confiança em Deus. Confiança. Tenha confiança. Isso que eu quero falar essa noite para você. Confiança. Eu já preguei de uma outra forma sobre confiança há uns anos atrás. Deus gerou isso no meu coração para falar com você. Se você vê essa trajetória, se você entender isso, Paulo estava procurando o título, se perdeu dele, querendo uma resposta no momento que ele estava mais de luta. A igreja abalada, vem Tito com a resposta: está tudo bem lá, já está tudo resolvido. Deus entra com providência quando você permanece. Nós temos que permanecer naquilo que o Senhor fala. Confiança, no dicionário, quer dizer uma coisa tremenda. Eu notei: segurança, firmeza, acreditar que algo não falhará, que é forte o suficiente para cumprir sua função. Existe um Deus, aleluia, que é forte, um Deus que é fortaleza, um Deus, aleluia, que não falha, um Deus que entra com resposta, um Deus de segurança que te abraça com suas asas, o Deus Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré. Aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor, é para Ele. Essa é a definição no dicionário. Essa definição veio no dicionário. Acreditar em algo que não falhará. Deus não falha, porque Ele fala, cumpre para você, e que é forte o suficiente. Nosso Deus forte, poderoso, Deus forte, poderoso, Ele é príncipe da paz, Ele que abre caminhos, Ele é fortaleza no dia da angústia. Aleluia. Confia, se posiciona. Paulo, ele, antes de falar com Coríntios, cobrar os coríntios, ele falou de toda a trajetória que ele caminhou com Deus para chegar até aquele ponto ali. E se ele chegou ali, aleluia, ele não olhou para trás, ele foi firme. Por mais que vocês me rejeitem, poxa, eu passei por isso tudo, eu não posso voltar para trás. Eu não posso voltar para trás. Você está entendendo? Dá glória a Deus. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Eu creio que na Bíblia, a Bíblia promete para mim que pela fé as coisas acontecem, as coisas, quando eu acredito, quando eu oro, eu trago a existência, mas eu tenho que primeiro confiar em Deus, que precede a palavra, Ele vem antes da palavra. Então quando você confia aqui, primeiro você tem que confiar em Deus, que falou, que lançou a palavra. João 14, versículo 1 fala isso: crede em Deus, crede também em mim. Primeira coisa que você tem que fazer, crê em
Deus, confiar nele. A gente tem que confiar. Você está entendendo? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova que não se vê. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, se você quiser abrir aí, fala assim: é por Cristo que temos tal confiança em Deus. É por Cristo que temos confiança em Deus. E não sejamos por nós de pensar em alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa fé vem de Deus. Aleluia! Então confia nele, que ele manda fé para você. Confiança nele. Confiança nele. Está bem claro nesse versículo. Está aí escrito, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, é por Cristo que temos tal confiança em Deus, e não sejamos por nós mesmos, de pensar em alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa fé vem de Deus. Então confia nele, é Deus que alimenta a sua fé. Confia nele, viva ele, se alimente dele. Aleluia. A minha confiança em Deus, por Jesus Cristo, me faz pensar na fé, na certeza das coisas que se esperam. A minha confiança em Deus faz acreditar na certeza das coisas que se esperam. Fé! Oh meu Deus, eu acredito em Deus. Aleluia. A Bíblia fala bem claro, e nossa fé, com a confiança no Deus que eu tenho, tem que ser movida através da vontade dele. 1 de João, capítulo 5, versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que o que pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Confiança. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Fé! Eu creio. Sabemos que alcançamos as petições que fizemos. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se espera. Então confia em Deus. Eu confio em Deus porque Ele precede a palavra. Aleluia. Tenha fé com confiança em Deus. Você tem que confiar. Eu confio nele, porque tem muita gente que não conhece a palavra a fundo, tem muita gente que vive da palavra, tem muita gente mamada, mas presta atenção, mas eles confiam na cruz, eles confiam em Deus, então indiretamente a fé está dentro deles. São cheios de fé, porque confiam em Deus Todo-Poderoso. Você está dando para entender? Em nome de Jesus. Por isso que Paulo aqui, ele fala uma coisa que está lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Ele fala, e eu quero que você entenda isso que eu vou falar aqui. Olhai para as coisas segundo a aparência. Paulo fala isso, abre lá no capítulo 10, já deixa aberto. Olhai para as coisas segundo a aparência, porque estavam questionando a autoridade espiritual de Paulo, dizendo que ele não tinha aparência, dizendo que ele falava de uma forma forte, os tons deles eram fortes e graves. Paulo ele estava dizendo assim, olhai para isso, vocês estão olhando para mim porque eu sou barrigudo, eu sou calvo, eu sou orelhudo, que por fora dizem, eu não sei, que Paulo realmente não tinha uma boa aparência, ele era calvo, ele tinha a orelha de abano, ele não tinha uma boa estatura. Vocês estão olhando para mim da forma como eu visto, eu não sou tão eloquente, eu não sou um Apolo na vida, eu não tenho aparência por causa de uma forma como eu estou me vestindo, isso é para você também, para mim, aleluia. Mas a Bíblia fala que quem confia em Deus recebe a autoridade dele, meu irmão, e Paulo ele começa a bater nisso. Paulo fala, aleluia, se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo, assim como ele é de Cristo, também nós somos. Confia nisso. Aleluia. Tem muito crente que se move pela aparência, tem muito crente que olha e se move pelas coisas que são oferecidas, tem muito crente que, sabe, meu irmão, Paulo
aqui ele fala, não vai pela aparência não. Eu tenho relacionamento. Você é de Cristo, muito mais eu. Muito mais eu. Das coisas como Deus me usa, das coisas como eu faço para Deus, das coisas como eu trabalho para Deus. Vocês estão olhando pela aparência. Tem muito crente que se movimenta pela aparência das coisas, mas o verdadeiro crente se mobiliza, anda por aquele Deus que fez todas as coisas. Eu ando por Ele, eu ando com Ele, eu estou com Ele, eu confio nele. Crente que anda só com as coisas aparentes dessa terra, crente que só se alimenta com as coisas aparentes, você com certeza, a sua fé não é moldada como deveria ser. Porque Deus é um Deus que permite certas coisas acontecerem na tua e na minha vida. Então não se deixe levar pela aparência do momento que você está vivendo, dos apertos que você está vivendo, das perdas que você teve, do problema que você tem em casa, das situações que acontecem. Deus te separou assim como Paulo, e Ele tem um projeto para você. Aleluia, aleluia. Eu não sei o que você pode estar passando, amado, é um vento, é uma situação que não tem resposta, é uma enfermidade, mas amado, não ande pela aparência. Eu coloquei isso aqui. Crente verdadeiro não vive de aparência e nem se deixa levar por ela, vive na confiança no Deus da palavra. Eu não posso ser um crente, Paulo fala bem claro isso. Vocês olham pelas coisas, pela aparência. Amado, às vezes a gente não dá nada por uma pessoa, às vezes a gente não dá nada do que Deus está fazendo, às vezes a gente não dá nada do pouco que Deus coloca na tua mão para fazer o mundo, para fazer o muito, faz as coisas crescerem. Não se movimenta pela aparência, se movimenta por aquilo que está dentro de você. Eu confio em Deus e pronto, eu sei o que Ele tem para mim, eu acredito no que Ele tem feito, eu vou continuar acreditando que o meu Deus vive e reina para todos sempre, em nome de Jesus. Eu acredito nisso. Eu não estou preso no momento que eu perdi, eu não estou preso pelas coisas que eu recebi de mau grado de alguém, eu não estou preso pelas aparências mundanas, eu não estou preso porque o meu carro bateu, eu não estou preso porque eu perdi o emprego naquela semana. Eu estou preso sim pela palavra que Deus colocou no meu coração, e Ele é fiel para cumprir até aquele grande dia. É isso. Confie em Deus. Confia em Deus. Confia. Eu vejo muita gente que sabe muito da palavra, fala a palavra, mas no momento de aplicar a palavra da vida dele, ele tem segurança no Deus que ele serve. Ele não aparece, ele fica na dúvida, ele não avança. Amado, confia em Deus. Se você leu a palavra e gravou, você tem que confiar no Deus da palavra. E eu confio. Eu confio. E tem crente que confia aqui, dá um glória a Deus e aleluia. Levanta a mão para Deus. Aleluia, então confia nele. Ele está aqui operando na tua vida. Enquanto você está sentado escutando, Ele está agindo lá na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua saúde. Ele está mantendo você de pé, guardando o seu filho. Muitas vezes não está onde você queria, mas Ele continua a guardar, porque a palavra dele é viva e eficaz e é mais penetrante que o espada de 2 gumes. Ele abraça e cuida. Eu confio em Ti, meu Deus, eu confio que minha família toda é de Deus, até aquele grande dia, eu confio, eu tenho que confiar no Senhor, no Deus de toda a salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando eu vivo na confiança da palavra, quando eu vivo a confiança em Deus, é pela confiança em Deus que eu venço o medo. Várias coisas eu venço na confiança em Deus. Eu venço o medo. Salmo 56, versículo 3 diz: mas quando estiver com medo, confiarei em Ti. Aleluia. Na confiança de Deus, Deus faz você superar todo tipo de medo, todo tipo de receio, todo tipo de falsa de avanço que te trava. Deus vai te dar coragem para você avançar. Aleluia. Através da confiança em Deus eu venço os homens, aqueles que vão contra mim, as situações que se levantam, porque a Bíblia fala em Salmo 118, versículo 8, é melhor confiar no Senhor do que nos homens. Eu confio no Deus Todo-Poderoso, eu confio nele,
Eu confio no que Ele falou para mim, independente do momento que eu estou vivendo, eu continuo a confiar em Deus. Aleluia, eu venço o medo, eu venço os homens, eu venço as coisas materiais, que a Bíblia fala em Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no nosso Senhor, o Deus de toda a salvação. Eu confio em Deus, não estou preso às coisas, eu não estou preso a uma resposta de alguma coisa material, eu não estou preso ao dinheiro que eu vou colocando dentro de um banco, eu não estou preso, aleluia, em deixar de vir à igreja, de louvar a Deus, porque eu tenho que fazer alguma coisa material, eu estou preocupado com o dia de amanhã, eu estou preso em Deus primeiramente. Uns confiam em carro e outros cavalo, porém eu confio em Deus, eu faço menção do meu Senhor. Confia em Deus. Na confiança em Deus você supera os seus medos. Na confiança em Deus você supera os homens. Na confiança em Deus você supera a situação que você vive com as coisas materiais, com o secular, no mundo que você vive. Você supera. É o desemprego. Eu perdi meu carro. As coisas aconteceram. Amado, isso tudo é aparente. Você não serve um Deus aparente, você serve um Deus existente. Um Deus existente, um Deus existente. Aleluia, são aparências que passam, coisas mundanas. Eu confio em Deus, e quem confia em Deus dá glória a Deus. Aleluia. Quando eu confio em Deus, eu supero o medo, eu supero os homens que se levantam, eu supero as coisas dessa terra. Quando confio em Deus, eu supero os abalos e as crises, que a Bíblia fala em Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não são abalados, mas permanecem para sempre. Eu supero as crises, eu supero, aleluia, os abalos que eu sofro, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam. Eu sei que bate vento aí na tua casa, eu vejo às vezes situações que estão acontecendo que você fica, meu Deus, e agora? É na carne, é dentro de casa, é com um parente. Amado, abalo pode vir, crises podem vir, mas Deus te olha como um monte firme. O monte não passa, os montes continuam lá desde a criação da terra. O monte que está hoje lá, há milhões de anos, está lá. São inabaláveis. São inabaláveis. São inabaláveis. Eu estou falando para você que está se sentindo fragilizado. Você é inabalável em Deus. Aleluia. Aleluia. Quando eu confio em Deus, eu supero os meus medos, os meus temores, eu supero os homens e as situações que se levantam, eu supero as coisas, eu supero as crises, eu supero também eu mesmo, o meu ego, as coisas que eu mesmo crio, que muitas vezes vêm contra mim, os meus próprios pensamentos. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quando eu confio em Deus, quando o Espírito Santo me guia, a minha vida não pertence mais a mim, a direção é dada por Ele, o meu destino é traçado por Ele. Não é como eu penso, agora é como o Senhor pensa, porque eu sou dele, eu fui crucificado com Cristo, não sou eu quem vive mais, Cristo vive em mim. Aleluia. Quando eu confio em Deus, o medo cai por terra, os homens caem por terra. Olha, as crises vão cair, os abalos vão cair. Aleluia. As coisas que muitas vezes eu preciso, eu perco. Aleluia. Eu supero, eu vou ter de novo, Deus vai me dar. Eu supero eu mesmo com os meus achismos, porque eu confio no Senhor, o Deus de toda a salvação e criação. Aleluia. Vem para cá, ministério. Aleluia. Eu supero quando eu confio. Eu falei 5 pontos pelo menos aí, que muitas vezes você tem contato todos os dias. Pessoas, situações, medos internos de você mesmo e as coisas. Muitas vezes que você recebe ou você perde. Se você confia em Deus, Deus está falando para você, você é um monte hoje. Você é inabalável.
Aleluia. Você que está em casa, eu não sei o que você está passando. A situação às vezes está estreita, algo se levantou, eu não sei, ou um momento que você está vivendo difícil, seja com homens, seja com coisas, seja coisas que você está pensando na mente que não é bom para você. Sabe, meu amado, Deus está falando para você hoje, quando você confia nele de todo o coração, Deus vai fazer você superar tudo isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.